Boa noite. A casa agradece a presença de todos. Sejam todos bem-vindos, encarnados e desencarnados. Eu vou passar alguns recadinhos aqui e normalmente são os mesmos, mas sempre tem uma carinha diferente aqui na casa, então é por isso que a gente tem esse modo de trabalhar, de apresentar os trabalhos da casa, né? Nós vamos falar primeiro do nosso COEM, que começou aqui no dia 23 de fevereiro, às segundas-feiras, às 20 horas. Pode entrar, pode vir fazer o COEM, não tem problema que já começou, não precisa fazer inscrições antecipadas se você não puder. Simplesmente compareça às segundas-feiras nesse horário e você já pode participar do COEM. Temos também durante o COEM, as crianças têm aí a evangelização infantil, então se você tem crianças, aproveita, traz as crianças, elas também vão aprendendo e você também aprende. 2 projetos aqui na casa, o nosso projeto Maternidade Consciente, que acontece aqui na casa, para as futuras mamães, que acontece todas as quintas-feiras, às 13h30, é um trabalho que já tem muitos anos aqui na casa, que é dirigido pela Neuza. Então, se você conhece futuras mamães que precisam de orientação, esclarecimento, indique o nosso trabalho, o nosso projeto. Quando elas terminam o projeto, elas também ganham o enxovalzinho do bebê. Então, é um trabalho muito lindo, com uma equipe bastante comprometida com o tema e com esse trabalho da maternidade consciente. Também o nosso projeto Cuidando do Luto, que acontece aqui na casa, um projeto de acolhimento ao enlutado. Aqui é às quartas-feiras, às 16h30, e também esse nosso projeto acontece na USE, às segundas-feiras, em 2 horários, 15h30 e 19 horas. Se você é enlutado ou se você conhece alguém que esteja passando pelo processo desafiante do luto, indique o nosso trabalho, o nosso projeto. Traga as pessoas para ser acolhidas no nosso projeto. Mas não é só do acolhimento também, só para o acolhimento. É para você que gostaria de aprender, de entender como acolher o enlutado. É muito importante termos a palavra adequada num momento tão difícil, porque é bastante complicado você entrar no coração ferido e às vezes até um coração trancado. Porque o luto é um desafio. Às vezes a mente entende, mas o coração demora. Então, divulgue esse nosso trabalho que acontece aqui na casa. Vamos também deixar esse avisinho que na sala de passe nós não temos mais os copinhos com água por conta de um olhar cuidadoso e carinhoso com o nosso meio ambiente. Então traga a sua garrafinha e fica tudo certo. Nosso palestrante da noite, o Vado, nosso querido trabalhador aqui da casa. Olha que tema lindo, né? Joana d'Arc, a mulher que mudou a história. Então, tenho certeza, antecipada, que vamos aprender muito com o Vado essa noite. Um grande presente hoje. Então, nós vamos pedir para a Su, trabalhadora da casa, fazer a prece inicial. E o Vado nos presenteia com a palestra e a prece de encerramento. Eu também. Boa noite a todos. A gente passa os nossos dias com tantos tumultos, com tantos assuntos, com tanta demanda. É difícil chegar aqui e deixar nosso pacotinho lá fora, né? Mas eu gostaria muito que nessa noite, especialmente, nós estivéssemos aqui por inteiro. Existem tantas reservas de amor para nós, né? Tantas surpresas boas nos aguardando. E às vezes a gente nem percebe, porque nós estamos nos lugares, mas não estamos. Então, meu desejo, se recolha, né? Vá para o lugar mais quentinho do seu coração. Tenha aquela sua conversa com o universo, com Deus, com o seu anjo de guarda, com o teu protetor, do seu jeito, no seu idioma. Mestre Jesus, nós queremos imaginá-lo de braços abertos, sem nenhum problema, para nos acolher, para nos abraçar, para nos acalentar. Que nesses momentos que nós estivermos aqui,
nós possamos nos sentir amados, acolhidos, especiais. Que saiamos daqui sem nenhum medo, de nenhum problema, de nada que possa nos acontecer. Que possamos nos lembrar nessa noite em especial o quanto nós somos especiais. Que nós possamos gerar um contentamento no nosso entorno pelo simples fato de ainda estarmos aqui existindo no planeta Terra. Que os nossos dias sejam venturosos, as nossas noites sejam de tranquilidade, enfim. Que bons espíritos possam estar também por aqui. Que o nosso palestrante amigo nessa noite seja feliz na sua exposição, um assunto tão maravilhoso, cativante. Então que nós possamos estar em paz, mais do que tudo. Que assim seja. Vem pra cá, tá? Vem pra cá que nós vamos dançar por você. Eu não aguento, tá? Vou tirar aqui. Boa noite, gente. Muito boa noite. Obrigado pela oportunidade, obrigado por ter lembrado. E para mim falar desse tema é uma tríplice. Primeira vez que eu falo na quinta-feira aqui, falar de Joana para mim é algo totalmente muito pessoal, a nossa relação. E não tem ninguém melhor que eu pense no momento do que representar as mulheres no Dia Internacional. Foi por isso que eu bem lembrei dela. Tá bom? Então eu não poderia pensar em guerreiras que estão sentados como uma representante. Vamos lá, Joana. Sua origem. Joana d'Arc, ela nasceu em 1412, não sabemos exatamente o mês daquela época, né? Era um pouco complicado. Ela nasceu em Domremy. Domremy é uma cidade, eu vou mostrar no mapa depois para vocês, que é próximo da Bélgica, da Alemanha, da Suíça, e ela teve 4 irmãos. Seu pai, Jacques d'Arc, sua mãe, Isabelle Romé, e seus irmãos, Jacquemin, Jean-Pierre e Catherine. Ela era a terceira, uma ordem. Bom, família já recontada. Mentores. A vida dela começou com 12 anos, ela era uma camponesa simples, pasmem, analfabeta, certo? E ela tinha uma missão absurda. Só que uma vez, com 12 anos, ela aprendeu tudo com a mãe dela, os afazeres do lar, e ela estava ajoelhada olhando para onde vinha a igreja, ela viu uma luz enorme vindo da igreja. Porque a cidade é muito pequena. Hoje, para vocês terem uma ideia, tem 102 habitantes. Então ela olhou e viu, só que quem chegou perto dela, começou a falar com ela, ela não conseguia enxergar, depois ela ficou com medo. Arcanjo São Miguel, explicando para ela da necessidade dela, que ela tenha calma, que a missão chegou. Ela não entendeu nada. Essa conversa durou meses, até que ele falou: viram 2 mentoras que vão te auxiliar nessa jornada, Santa Catarina e Santa Margarida. E assim foi feito. O que acontece? Elas nunca se separaram. A sua missão, ela nasceu no no último quarto da Guerra dos 100 Anos. Nós não vamos entrar assim em detalhes, mas ser muito resumido na realidade. Quando saiu a França perdeu um rei e não tinha herdeiros, porque antigamente os únicos herdeiros eram homens. E só tinha um homem que foi representante, que era o rei inglês, porque uma rainha foi casar lá. Bom, e aí ele tentou pegar o trono, sendo muito resumido, e deu disputas franceses. O que acontece? Uma boa parte dos franceses, os borgonheses, ficaram aliados dos ingleses, porque eles viam um proveito financeiro. Os franceses começaram a brigar, e quando ela chegou, o sul da França, só o sul da França era francês. E ela chegou, ela tinha que resolver esse barraco. E ela chegou na Guerra dos 100 Anos para resolver isso. Jeanne d'Arc é o nome dela. Esse é o nome que eles chamam, né? Que é o nome em francês, Joana d'Arc para nós. Hermance de Faux, Leon Denis. Hermance de Faux
A história dela é muito rápida também, porque ela chegou para Kardec em 1858, que ela nasceu em Fontainebleau, que é uma cidade que dá uns 40 minutos de Paris, e os pais eles tinham recursos financeiros, eles fabricavam vinho, só que ela começava a escrever umas coisas estranhas, de umas pessoas estranhas, de uns reis, né, inclusive de Joana, e aí eles acharam muito estranho isso. Aí ele falou assim, passaram em médico, e ele falou assim, tem um cara lá em Paris que vai te ajudar, pelo menos é o que fala, um tal de Rivail. E ela foi trabalhar com ele logo cedo, com 14 anos, e ela psicografa até hoje, né? Então ela escreveu um livro, a história de Joana d'Arc, contada por ela mesma, que é onde nós nos baseamos, e Leon Denis, com a Joana d'Arc médium. Leon Denis, ele conversava muito com ela desencarnada, claro, e ele resolveu fazer o trajeto de todo o percurso dela. E ele passava, e ele tinha 2 ações em cada cidade que ela passava. Ele orava e chorava. Jeanne d'Arc. Vamos lá fazer um resumo da história da guerra, porque ela, só para localização, Paris, aqui, Domremy, onde ela nasceu. Domremy mudou de nome depois de Jeanne d'Arc, chama-se hoje Domremy Lapucelle. Lapucelle porque é a Virgem. Então, hoje em dia, logo depois que ela desencarnou, já mudaram. Logo aqui, Vaucouleurs. O que Vaucouleurs, que é uma outra cidade, dá uma meia hora, tem a ver com Domremy. Joana, ela foi avisada por Santa Catarina que ela tinha que procurar um capitão chamado Brandecourt, que morava em Vaucouleurs, e pedir para ele uma carta que ele falasse que ela fosse encaminhada ao futuro rei da França, Carlos VII. Vamos falar um pouquinho. Os futuros reis, que serão os príncipes, eles eram chamados de... Agora me fugiu, daqui a pouco eu já lembro o nome dele. Delfim, perfeito. E ela tinha que pegar uma carta. Só que ela foi quase 6 meses, 8 meses, foram várias vezes, ela pediu para um tio, ela ia a pé falar com esse homem. Até um dia que ela foi, e Santa Catarina pegou e falou para ela, fala para ele que agora os franceses estão lutando com os ingleses na guerra dos arenques, e os franceses vão perder. Não tinha WhatsApp, não tinha nada demais. Como é que ela sabia disso? Dia seguinte, chegou a notícia para ele mandou chamá-la. Fez a carta, e lá foi Joana, resumidamente, procurar o Delfim, aonde? Em Chinon. O que ela foi fazer? Pegou ela e mais 6 homens, cortou os cabelos, porque se hoje nós já temos os problemas com as mulheres, imagina antigamente. Ela colocou uma roupa e se foi de homem passando. Chegando em Chinon, ela já foi direto no castelo. No castelo, ela chegou, tinha 2 guardas na porta e o fosso com a Idade Média, normal. E logo o guarda da esquerda virou para ela e falou assim, essa aqui é a santa, que ela já estava famosa. O outro colega dela falou assim, sim, é ela. Deixa ela comigo 1 minuto que eu resolvo tudo. Ela virou para ele e falou, estranhas palavras para quem está prestes a morrer. Passou o tempo, ela entrou dentro do castelo, passaram-se umas 6 horas, ele perdeu o equilíbrio, caiu no fosso, com a armadura, morreu afogado. Ela, na hora que entrou, tem nos filmes, ela foi direto no salão, o rei já sabendo, querendo ele se resguardando, ele pegou e botou outra pessoa sentada no trono. E ele ficou na lateral misturado com toda a plateia, com toda a realeza, escondido. Ela entrou, conforme ela foi entrando, Santa Margarita falou, não é ele. Tudo ela seguiu o que elas falavam. Vire aqui, e ela virou-se e foi em direção, foi se abrindo, ela chorou na frente do Delfim, do Carlos VII. Ela se ajoelhou e falou, Delfim, estou aqui em nome de Deus para lhe coroar em Reims. Em Reims era onde eram coroados os reis franceses na época. Ele concordou. Por que ele concordou? Porque ela pediu para conversar com ele sozinho e todos não queriam, ele aceitou e saiu convencido. Os livros não falavam, depois ela falou para a Romance de Fogo.
que ela sabia que à noite ele saía para se ter com a duquesa, e isso era um problema seríssimo se alguém soubesse disso. E isso ela convenceu ele. O que ela tinha que fazer? Só que ele falou: eu não vou te dar o exército porque você não sabe, nunca pegou uma espada na mão. Então, ela foi enviada a Poitiers. O que ela tinha que fazer em Poitiers? Ela tinha que passar uma sabatina eclesiástica de vários padres, vários sacerdotes, e encheram ela de perguntas. Ela respondeu todas, acertou todas. Isso foi um mês. Enquanto isso, ela também tinha treinamento militar. E se não bastasse, sendo já o machismo da época, ela tinha que fazer prova de vigilância, que foi a mãe de Carlos VII que fez. Foi tudo comprovado. Ela voltou. Antes de ir, um detalhe importante, falaram para ela pegar a espada de Carlos Magno. Estava enterrada. Pegaram, então, e deram para ela. E ela foi. E o que ele deu para ele? Ele deu 7.000 soldados. E lá foi ela, teria que passar por todos, derrubar várias cidades, vários machismos de vários militares para poder vencer, e ela que tinha que comandar. Tinha que começar por Orleans. Orleans, por quê? Porque era cidade estratégica. Os ingleses já estavam lá há 6 meses e ela tinha que tirar, porque senão eles desceriam aqui, e aí hoje a França já era inglesa há muito tempo. E o que ela fez? Ela tinha um hábito maravilhoso. Ela nunca invadia. Ela escrevia cartas, pedia para alguém escrever porque ela não sabia escrever, solicitando que o inimigo saísse e deixasse, volte para a sua terra, volte. E ela enviava. E eles riam. Eu falei: como assim você quer que eu saia? Ela disse: eu não quero ter derramamento de sangue. Eu só quero que vocês voltem, só isso. Eles não deixavam. Bom, o que os ingleses demoraram 6 meses, ela em 9 dias tomou. Pegou? Todo mundo ficou sabendo. Quem é essa menina? Quem é essa mulher? E ela saiu. Já roubou. E foi conquistando as outras cidades nesse sentido. Por que nesse sentido? Que ela queria proteger e ela tinha que chegar e entregar o rei aqui para ser coroado. Quando ela conseguiu, chegou perto do rei, já fechou todo esse circuito, tinha cidades que já nem lutavam mais, já deixavam ela passar. Já entregava a chave da cidade. Porque sabia que ela ia ganhar. Ela voltou, pegou o rei, acompanhou até Reims e no altar junto com o rei, viu o rei ser coroado. Ficou feliz. No dia seguinte falou: bom, então agora a gente pode continuar e ir para Paris. Por quê? Os ingleses estão lá, vamos arrancar todos de lá e vamos pegar a França de volta. O rei mudou de ideia. O rei mudou de ideia e traiu ela. Falou: não, agora já estou com a coroa. Eu não vou, né? Não deu mais exército. Ela tinha que lutar com as armas que ela tinha. E ela foi. Apanhou uma, depois apanhou outra, ganhou, apanhou. Ela foi muito ferida. E ela chegou, mudou a estratégia e foi para Comminges. Ali ela foi capturada. Aí começou o problema dela. Ela foi capturada, ela ficou aproximadamente 6 meses indo de prisões em prisões, porque ela tinha que ir para Rouen ser julgada lá. Ela foi julgada pelos catedráticos da Sorbonne, para a igreja, claro, e eles moveram 70 processos contra ela, provando que ela devia ser queimada. 70 problemas. E todos os julgamentos ela respondia de pé, com uma autoridade que eles ficavam abismados de saber de onde vinha tanto conhecimento. Tinha uma menina analfabeta, naquela época. Bom, o que aconteceu? Em 31 de maio, ela, dentro da prisão, ela voltou a colocar, porque antigamente a mulher também não podia usar roupa de homem, voltou a colocar roupa de homem, e as santas falaram, Santa Margarida e Santa Catarina, assuma, porque eles queriam que ela assinasse, falasse: não, é tudo mentira. E ela não, ela concordou, é tudo verdade. E eles foram lá, prenderam, então vamos queimá-la. Nesse dia, em 31 de maio de 1431, Joana foi colocada na Place de la Marché, em Rouen, que é a Praça do Mercado,
fizeram um altar grande, alto, para que todos vissem. Todos os seus algozes se sentaram em volta, inclusive um famoso bispo Bouvet, esse foi um carrasco para ela, articulou de tudo para que ela fosse queimada. Eles estavam todos, a cidade quieta, todos sentados na orelha. E ela pediu um parente, ela falou assim: eu quero fazer uma prece. Ela orou por todos, perdoou a todos eles. E orou, agradeceu e falou: as vozes nunca me enganaram. Ela estava disposta a continuar, que as vozes falaram assim: siga, teu reino não é aqui. Assim Joana foi acender a fogueira e ela pediu que colocassem um crucifixo na frente dela, porque religiosidade era com ela. Em cada batalha que ela ia, em cada cidade que ela ia, ela procurava uma igreja e orava. Pra vocês terem uma ideia, para tomar conta de 7.000 soldados que eram analfabetos, que eram os ogros da época, ela conseguiu convencê-los. E tem uns gritos de guerra quando eles vão marchando, não tem? Imaginem 7.000 soldados marchando orando. Difícil. Levantaram esse crucifixo para ela. Ela na frente do crucifixo ficou olhando, e as últimas 3 palavras dela foi: Jesus, Jesus, Jesus. E ela foi queimada. Queimaram ela 3 vezes para que não sobrasse nada, porque eles não queriam que adoração em nenhum lugar. Pegaram um pó e jogaram no Sena, depois em Paris. Destruíram ela. Mal sabiam ela que eles mataram ela. Porque após o desencarne, falando do livro de Crônicas, né? Além do nosso irmão X, Humberto de Campos, ele conta que ele estava junto do seu mentor, claro que desencarnado, e passando perto de Jerusalém, num rio, ele viu um homem sentado num riacho, cabisbaixo, triste. Ele olhou para o mentor, vai lá, vai conversar com ele. Como ele disse para as dele, como um bom repórter, eu não aguentei. Fui entrevistá-lo. E quis saber por que tanta tristeza. Ele falou: acabei de chegar, fui queimado, fiz como mestre, fui traído, usurpado. Ele era Judas Iscariote. Joana, prazer. Ela teve a canonização dela, porque ela saiu em 1431, 1456, o rei Carlos VII pediu para começar a anular o processo dela, porque eles estavam querendo associar ele com ela. Ele falou: não. Aí ele já começou a articular a política. Bom, um resumo da ópera: ela foi canonizada em 489 anos depois. Quase 5 séculos depois ela foi canonizada pela igreja. E como que ela conseguia? Qual o comportamento de Joana para sobreviver, para ser uma guerreira, receber tudo aquilo e ainda assim cumprir sua missão? Existem comportamentos. Ela tinha medo? Claro que ela tinha. É normal ter medo. Como Joana administrar suas emoções e sentimentos? Só um parênteses, gente. Emoções, elas são rápidas. A raiva é imediata. E os sentimentos são as nossas interpretações das emoções. Elas são mais duradouras. E o medo para Joana? Como é que ela administrava esse medo? Uma coisa eu digo, que ela tinha uma inteligência emocional absurda desse controle. Ela tinha medo? Tinha. Mas isso é bom ou é ruim o medo? Depende. Se for para manter, se for por segurança, por instinto, ok. Mas se for em excesso, e como equilibrar isso? Mas o medo tem medo. E do que o medo tem medo? Da coragem. Qual a força da coragem? Não basta ser só corajoso, você tem que alimentar a coragem. Qual a força da coragem?
A fé. Vamos explicar o que é fé, rapidinho. Fé, ela se sustenta sobre três pilares de confiança. É a confiança do Criador em você, um pilar. Segundo, você no Criador. E o terceiro, você em você. Tem 2/3 que é responsabilidade sua de manter isso de pé. 1/3 jamais será mexido. A gente de vez em quando desconfia que a gente está sozinho, né? E muitas das vezes fala, não dou conta. E aí balança tudo. E ela tinha uma fé inabalável. Essa era a definição de Joana. Confiava demais no Maria Santa Catarina. Demais. E qual o apoio da fé? A confiança. Ela se sustenta em cima da confiança do Criador, de nós. E qual a origem da confiança? O pensamento. Espera aí, então a gente consegue produzir tudo isso? O pensamento é seu, é meu. Então, e qual a consequência disso tudo? Equilíbrio emocional. É equilíbrio emocional. Você está me falando, peraí, que eu tenho medo, mas eu consigo administrar o medo? Sim, como é que você consegue? Baseando-se na coragem que você alimenta a fé, basicamente olhando a confiança no Criador em você. Isso parece que é simples, mas não é. Mas ninguém falou que é simples. Mas se ela conseguiu, ela já foi você um dia. E quem endossa isso? Essa pessoa educa o pensamento e conquistarás a ti mesmo. Irmão, quer dizer que o pensamento eu consigo. Só que o tamanho da inteligência emocional desse controle que ela conseguia. E as ferramentas do equilíbrio? Ferramentas do equilíbrio é legal. Os mentores. Todo mundo aqui tem o seu. Ela tinha os dela. Ela confiava os olhos fechados em tudo que eles falavam. Não posso contar toda a história que não vai dar tempo. Já vai ser daqui 12h30. Mas cada história, quando elas entram, é de aproximar, gente. Os mentores aproximam-se dos seus mentores. Façam intimidade com os seus mentores. Ela tinha intimidade de chamar e conversar. E ela fazia o quê? Orar e confiar. Escutava, conversava, orava e confiava. Ela gerava um campo. Era uma equipe. E a compaixão? Ela tinha compaixão? Mas qual que é o processo da compaixão? Os problemas externos. Ela tinha compaixão. Quando acontece alguém com um problema, você não deixa falar, você pode até escutar, mas não se responsabilize pelo problema do outro, porque ele tem livre-arbítrio, mas isso não te impede de ter acolhimento. Você é irmão, e ela acolhia. Isso gera a empatia. A empatia é um dos pilares da inteligência emocional. Capitão Inglês. Capitão Inglês é uma história que eu tenho que contar, para vocês entenderem o que é compaixão. Uma das cidades que ela foi invadir, ela tinha um capitão inglês que ele xingava coisas que eu não posso nem pensar em falar aqui. E não parava de xingar, mas ele declarava a morte a ela, falando que ele ia queimar ela. E ela mandou uma carta para ele: saio, não quero a morte. E ele continuou. Mandou a segunda, porque alguém tinha que escrever para ela, porque ela não conseguia. E mandou a terceira. Ela falou assim: vou ter que entrar. Ela entrou e tirou todo mundo, claro. E o que aconteceu? Os ingleses: opa, deu tilt? Alô? Eu posso falar. Não, mas eu vou de igual se eu não ligar. O que acontecia? Os ingleses fugiram. Foram. O problema é que todos com armadura foram atravessar a ponte quebrou. O que acontece? Morreram afogados. Os franceses, quando olharam,
Cadê Joana comemorando? Joana estava num canto, no escuro, chorando. Copiosamente. Chorando copiosamente em cima de um corpo morto. De um inglês. Eles chegaram lá, estava chorando em cima de corpo de quem? Do capitão. Ela não queria morte. Sabe quantos soldados ela matou durante esse percurso? Nenhum. Ela falava que a guerra era em nome de Deus. Era uma ordem de Deus para que tudo voltasse ao normal. E ela pedia com educação, só que tem uma hora que não dá para fazer omelete sem quebrar os ovos, né? O otimismo dela é... Como é que ela trabalhava esse otimismo? Gente, ela enxergava... Eu vou falar, como já sabe, é que não tem, gente. Depende do lado que você escolhe. Você pode escolher o lado da montanha escura, que o trem está indo, ou escolher o lado da paisagem, florido, e se inspirar. Mas vai vir o túnel e daí? O túnel é passageiro. Que passe lembranças do passado maravilhoso. E aí você consegue até enxergar, e faz todo sentido o copo cheio, que todo mundo fala, mas isso você está repetindo. Estou repetindo, porque faz sentido ter. Por quê? Gente, porque tem que sorrir. O poder do sorriso no otimismo é fundamental. Tem gente que nem tem dente e sorri. Por quê? Prestem atenção que vocês, quando olham uma pessoa sorrindo feliz, ela se torna mais bonita. Porque ela te atrai. Você consegue enxergar o que os olhos não veem. Até você consegue ver o que ela está sorrindo, porque ela exala a felicidade. Vocês todos somos uma candeia individual que juntos acendemos. Aproveitem a cena, sorriam para a vida. Gratidão. Dia bom, dia ruim, gratidão. Ela tinha todas as preces. Parava em cada cidade, orava, agradecia, pedia força. Orava, agradecia, pedia força. Gratidão. Gratidão também é oração, viu, gente? Paciência ela tinha para lutar junto com aqueles generais que se achavam. Ai, que paciência, gente. Como é que a gente adquire paciência, então? Começa com você, né? Como é que alguém vai salvar alguém da água se não sabe nadar? Então, aprenda a nadar. Comece com você. Ela tinha paciência com ela. Aprendeu a ter paciência com Santa Margarida de Santa Catarina. Porque mesmo no começo ela se achava muito arrogante. Ela falou assim, não, está tudo errado. E ela, de novo, orar e confiar. Orar e confiar. Eu vou repetir isso várias vezes. Parece um treino, mas todas as atitudes do equilíbrio dela são treinos. Porque ela tinha resiliência. Ela foi torturada e voltou. Voltava sorrindo. Como assim? Como é que funciona isso? Vou falar rapidinho. Uma das guerras ela caiu de cima porque ela levou uma flechada no pescoço. Lá no chão ela chorou. Chorou, uma menina. Ela chorou. Encostou a Santa Margarida. Ela falou assim, o que aconteceu, João? Olha aqui, olha a flecha. Ela falou, quebra e levanta-te. Teus homens precisam de ti. Ela tirou a flecha, enrolou, esconda o sangue. Ela voltou. Quando ela subiu a escada, os ingleses foram embora. Falou, essa mulher é bucha. Mal sabiam elas a dor que ela estava sentindo. É resiliente. Ela, para mim, eu vou dar uma definição, eu espero que vocês entendam. Para mim, ela era uma atleta espírita. Por quê? Eu vou dar um exemplo. Esse cara aqui... Eu joguei 14 anos de voleibol, então eu tive vários preparadores físicos e todos eles tinham algo em comum. O que eles tinham em comum? Eles faziam a gente chegar a ter o nosso equilíbrio. Tô passando, né? O que é isso? Falta 101 minutos? Então, todos eles tinham algo em comum. Eles faziam o seguinte... 28, meu Deus, tem que acelerar o ar. Eles falam assim, primeiro pulso, 15 segundos. Então dava 80, 78, cada um tinha o seu. Depois fazia tipo um tiro. Dava 100, 120. Depois pegava de novo, rapidinho, 15 segundos, voltava. O que acontecia com isso? A gente fazia isso. Quem voltasse mais cedo, mais preparado, quanto o coração voltasse mais rápido, mais preparado fisicamente você está.
Quanto mais rápido você voltar para o seu equilíbrio emocional, maior a sua resiliência. Era uma... Perdão, Carlos VII, que traiu ela voltou depois, desencarnada, foi procurada, ele já era um burguês reencarnado, e falou para ele: você de longe foi o espírito mais difícil de eu perdoar. Mas perdoou. E o desencarne dela perdoou todos ao vivo e a cores. Gente, tudo isso não é do dia para a noite, tudo isso é treino. Treina nas oportunidades, treina na empatia, treina na gratidão, treine todo dia, porque um dia o treino vira hábito. Como diria o nosso querido Emmanuel, disciplina. Ela não aprendeu do dia para a noite, mas ela treinava. Cada um tem sua ordenança, né? E como é que é a sua? As ferramentas que nós falamos não são exclusivas dela. Ou seja, todos têm acesso. Tenho preciso, logo consigo. Prestem atenção, que o medo pode dar uma travada. Tenho, tá, então você tem a vontade. Eu preciso, então consiga, vá atrás. Por quê? Porque só tem duas maneiras de errar, gente. Só existe duas maneiras de errar. Pensar e não fazer, fazer e não pensar. Pense e haja. Deu errado, vai lá. Muda a tática. Pense e haja. Mas não fique estático. Como diria São Francisco de Assis, comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível, e de repente você estará fazendo o impossível. Você acha que o Joana achava que ia conseguir libertar a França daqueles mondes ingleses? Achava que era impossível, né? Olha o que ela fez. A lagarta e a borboleta, que todos conhecem. Você pega aquela lagarta, a lagarta vai ficar assim, você vai ser linda, você vai voar que não. Você acha que ela vai acreditar? Não vai. Aí você tá ligado, você vai bem, você vai. Os seus mentores não falam que vai dar certo, você fala, não vai. Não, de novo não. E o outro fala. E aí ela fica linda. Deus é perfeito, né? Joana, gente, não veio sozinha. E nem você. Dia das Mulheres está. Eu preciso falar um texto para vocês que não acreditam, para vocês que acham que está pesada a carga, para vocês que acham que tudo bem, eu sou mulher, mas ela era Joana também foi você. Entendam o que eu vou falar. Entendam com carinho. Apropriem-se disso. Acredite firmemente no seu gênio criador, na força ativa da vida, nas maravilhas do amor. Quem recebe de nascença uma cabeça que pensa, um coração para amar, é feliz para toda a vida, tem riqueza garantida, tem tudo o que desejar. Fique com Deus, obrigado pela oportunidade, reflexão, um beijo no coração de todos. Obrigado. Agora chegou o grande finale. Queridos irmãos, encarnados, desencarnados, que oportunidade imensa de fazer essa comunhão de todos. Obrigado, amigos, obrigado, irmãos. Que cada um reflita no seu modo, no seu tempo, na sua vida, e que sigam seus caminhos, mas que sigam, que marchem, como diz Joana, Univá, vamos. Muito obrigado, Pai, muito obrigado por tudo, muito obrigado por permitir que Joana viesse entre nós. Fiquem com Deus, tenham uma excelente semana, e feliz Dia das Mulheres para a semana que vem, que assim seja.